a todos e todas. Agradecimentos aqui especiais, né, à mesa, né, a Antonieta Megali, a Karina Santos Live, todos e todas que estão acompanhando aqui, tanto estudantes do IELA como pessoal externo, né, que também está prestigiando o nosso encontro. Vou contextualizar um pouquinho, né, nesse começo aqui da nossa live, e depois vou passar a palavra para as participantes. Então, a gente vai a gente está no âmbito, né, do Programa Interdisciplinar de Estudos em Estudos Latino-Americanos, o PPG-IELA, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, e hoje, então, nós vamos dar continuidade ao ciclo Identidade IELA, como fazer pesquisa e pós-graduação hoje. Então, quero aqui agradecer, né, a coordenadora do PPG-IELA, a professora Diana Araújo, os colegas e os colegas presentes, os discentes e as discentes, o Newton, né, por todo o apoio de sempre, e o público em geral que está aqui acompanhando o nosso encontro. Vou contextualizar um pouquinho, né, trazer um pouco desse resumo, que é a nossa mesa de hoje, né, intitulada Políticas Linguísticas e Educacionais em Espaços Multilingües de Fronteira. A gente vai refletir aqui a partir de uma pesquisa em andamento no PPG-IELA, de mestrado, acerca de políticas linguísticas e educacionais em contexto de fronteira, considerado em suas complexidades, enquanto espaços multilingües caracterizados por práticas translíngues dinâmicas, nas quais os sujeitos se significam nas e pelas línguas nomeadas. O português, o espanhol, o árabe, o guarani, o inglês, entre outras. E nós problematizamos, entretanto, como tal diversidade linguístico-cultural permanece, muitas vezes, invisibilizada. Uma vez que as línguas hegemônicas na região, que são o espanhol e o português, e no âmbito escolar, né, predomina o imaginário do monolinguismo da língua nacional, português especificamente. Então, nós contamos com a participação da professora Antonieta Megali e da mestranda Karina Chaves dos Santos Live. Eu vou fazer uma breve apresentação das duas, né, e depois vou passar a palavra. Então, a Antonieta Megali é doutora em Linguística aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, coordena o curso de pós-graduação em Educação Bilíngue e a extensão do Instituto Singularidades, em São Paulo, onde atua também como professora no curso de Pedagogia. Só um parênteses aqui, que foi justamente nesse contexto, né, da professora Antonieta Megali ser professora desse curso, que me convidou para dar uma aula, né, no início da pandemia, que a gente nem sabia que ia se estender tanto depois desse período, né, e a partir dali a gente começou, então, essa aproximação, né, muito boa, que tem contribuído muito, né, nas nossas pesquisas, nas nossas reflexões. Então, acho que tem sido, assim, foi um encontro muito pertinente, muito importante, e que tem nos mobilizado muito, né, nas nossas pesquisas, nesses momentos tão difíceis que a gente tem passado, né, e que eu tenho também levado, e a gente tem discutido bastante no âmbito do grupo de pesquisa Linguagem, Política e Cidadania, que é coordenado pela professora Laura Mato, né, e também no GEB, né, grupo de estudos em educação bilíngue, que é coordenado pela professora Fernanda Liberali. Então, aproveito para agradecer aqui também, né, essa generosidade e essa parceria, esse encontro que a gente tem, né, de trocas, essas trocas que a gente tem feito, que tem sido muito importantes, né, para o nosso percurso aqui na UNILA também. A Karina, vou falar um pouquinho da Karina também, né, Karina Chaves dos Santos Live, é graduada em História pela UniOeste, mestranda pelo PPG-IELA, ingressante, né, entrou em 2020, professora de língua inglesa em escolas de idiomas, ensino fundamental 2, e eu tenho aí o privilégio, né, de tê-la como orientanda, né, uma pessoa super envolvida, né, bastante dedicada nas leituras e nas discussões, né, tem se envolvido muito, né, em todas as discussões, tem devorado aí todas as recomendações de leitura, e a gente tem tido também uma aproximação muito importante nesse momento da pandemia, né. E também queria agradecer aqui, né, o grupo de pesquisa em estrangeira, discurso e identidade, que é coordenado pela professora Marisa Rigoletto, e da USP,
né? Desde 2003 eu faço parte desse grupo, é um grupo de pesquisa que eu estou, assim, que faz parte da minha vida, não só da minha vida acadêmica, né, mas da minha vida toda, em todos os âmbitos, e que também recebeu, né, a Karina recentemente aí nas discussões, né, do nosso grupo. Então, queria deixar aqui também registrado o agradecimento especial aí à professora Maria Rigoletto e mais desse espaço, né, dessas redes que a gente vai construindo e fortalecendo, né, e por isso a importância também desse encontro aqui que a gente está promovendo, né, que o PPGE está promovendo e buscando fortalecer essas redes, trazer mais discussões e encontros, né, como esses que a gente tem vivenciado, que têm sido tão importantes nesse momento. Então, queria agradecer, né, vocês. Vou passar a palavra já para a Karina, agradecer o público todo que está chegando. Aqui a gente está com 15 pessoas aqui na sala. E Laura está travando, não está te ouvindo. Será que ela nos ouve? Acho que, Karina, acho que você pode começar, então, né? Tá bom, então. Boa noite a todos. Oi. Todos me ouvem bem? Desculpem, gente, caiu aqui. Eu estava bem na hora falando. Desculpem. Caiu aqui. Vou só falar um pouquinho da minha... Oi, dá para ouvir? Agora está ouvindo. Tá, desculpa. Eu esqueci de falar de mim, né? Laura Fortes, professora do PPG e ela. E estou aí na vice-coordenação com a professora Diana e atuando no ciclo comum de estudos e caminhando aí na linha, né, de pesquisa trânsitos culturais do PPG e ela. E temas de pesquisa são voltados, né, à análise de discurso, ensino de línguas, multilinguismo, bilinguismo, translinguagem. Então, bom, em geral é isso, então eu vou passar a palavra agora de novo para a Karina, desculpem. Ok. Todo mundo me ouvindo bem, então? Certo? Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao PPG e ela pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho da minha pesquisa, a professora Laura por ter sugerido, me convidado, né? Desafiado também, e a professora Antonieta Megali pela contribuição, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para a minha pesquisa, para todo esse processo que eu venho participando, desenvolvendo em termos da minha pesquisa. Esse título, Políticas Linguísticas e Educacionais em Contextos Multilingües de Fronteira, ele é o comecinho mesmo da minha pesquisa. Não é o título do meu projeto de ingresso, mas de um texto que eu e a professora Laura estamos escrevendo, abordando alguns conceitos iniciais pertinentes à pesquisa. Desde o começo desde a formalização da orientação, a gente tem mantido um contato muito próximo, então a gente tem reuniões regulares, eu sigo as orientações e as recomendações de leitura da professora Laura dentro de uma organização dela que, para mim, fez muita diferença, então eu vou lendo cada pastinha do Drive é um assunto diferente, eu vou me organizando ali por todos aqueles assuntos, e o que eu vou apresentar hoje para vocês, então, são as reflexões iniciais com base nessas leituras que eu fiz até agora. Eu vou começar mostrando para vocês, como historiadora de formação que sou, né, me permitir fazer uma historização do tema, porque, a princípio, a minha preocupação ela era muito pertinente a políticas linguísticas e ensino de língua estrangeira, no contexto da Tríplice Fronteira, né, no contexto de fronteira. Então, eu fui buscar como que se constituiu o ensino de língua estrangeira no Brasil
E aí eu fiz aqui tipo uma timeline, né, uma linha do tempo, mostrando para vocês como isso foi se configurando ao longo da história do Brasil. E nós podemos observar aqui nesse histórico, então, que em 1837 foi a primeira vez que o inglês entrou para o currículo obrigatório de ensino no Brasil, através do Colégio Dom Pedro II, do Rio de Janeiro, que inclusive era o colégio modelo, né, para as demais escolas do país. É importante ressaltar que o inglês passou a ser ensinado a partir de 1837 devido à aproximação que o Brasil tinha com a Inglaterra na época, e lógico, o imperador julgou necessário que a língua inglesa fosse ensinada no Brasil. Muito depois disso, lá em 1942, com a Reforma Capanema, a gente vai observar a instituição do ensino de francês, latim, português e inglês. Esse período ele é um período um pouco mais conturbado, porque, ao mesmo tempo que institui o ensino de idiomas no Brasil, na verdade, ensino de 4 idiomas, né? E ele está concomitantemente ligado com o governo Getúlio Vargas, que na época da ditadura Vargas proibiu de se falar alguns idiomas estrangeiros no Brasil. Isso aconteceu devido à posição do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e foi proibido que nos espaços públicos do país se falassem línguas dos ditos países do eixo, que era Alemanha, Itália e Japão. Inclusive, tem espalhados cartazes pelos estabelecimentos comerciais apontando para essa proibição, que na época ficou conhecida como crime idiomático, certo? Um pouquinho mais para frente, a gente vê ali em 1961 e 71, e aí eu ligo, né, esse período, porque com a instituição da LDBN, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais para a Educação, e a reforma do ensino de primeiro e segundo grau, houve não uma proibição, mas uma não obrigatoriedade do ensino de idiomas. Se eu for contextualizar, né, todo o período, tem várias coisas para falar a respeito disso. Mas é importante observar que bem nessa época, após Segunda Guerra Mundial, o Brasil passa por um período de discussão muito grande em relação ao Estado e às obrigações do Estado, e o ensino, por exemplo, passa a ser descentralizado e passa a ser responsabilidade dos estados e municípios, certo? Então, por exemplo, até hoje a gente tem os municípios responsáveis por educação infantil e ensino fundamental 1, e o estado responsável pelo ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e também o ensino médio, certo? Então, esse período aqui, quando, bem nessa época em que eles tiram a obrigatoriedade de se oferecer língua estrangeira no Brasil, não significa que pararam de oferecer. As escolas tinham o poder de decidir que língua elas iam oferecer e se elas iam oferecer uma língua, que língua elas iam oferecer. Só que isso resultou, na verdade, num aumento muito grande de escolas especializadas de idiomas, certo? Então, aqui nesse período já começa a crescer o número de escolas de idiomas e uma escola também mais voltada para a elite, porque era para quem, na verdade, poderia pagar mesmo, ok? Entra aqui em 1996, depois, também a LDB, né, ela é bom ressalvar também que nessa LDB, ela diz que fica a critério das escolas, das comunidades escolares, decidirem quais são os idiomas que elas vão ensinar de acordo com a realidade daquele local, né? E em seguida disso vem o PCN, em 1998, que inclusive é um documento que eu menciono no meu projeto de ingresso, e também nesse texto que a gente está escrevendo, porque ele me chama a atenção para uma coisa em específico,
o PCN diz assim, que o ensino de língua estrangeira deve respeitar a diversidade linguística do Brasil. E aí a gente também entra numa gama de discussões, porque quando fala, o próprio PCN mostra que, quando ele fala em respeitar a diversidade, ele dá muito mais atenção para as línguas de prestígio, para as línguas de imigração, do que para as próprias línguas do Brasil mesmo, que são as línguas indígenas. Mas elas passam depois, a partir da Constituição de 88, eles já passam a considerar as línguas indígenas, tem escolas que ensinam as línguas indígenas até hoje, e o que é muito importante dentro desse processo também. E aí, em 2017, a gente vem com a BNCC dizendo que, não, a partir de agora só se ensina inglês. Então, o ensino de língua estrangeira na BNCC, ele se refere exclusivamente ao ensino de inglês e principalmente a partir do 6º ano do ensino fundamental 2. Aí, eu quis fazer esse histórico para mostrar para vocês que entre a textualidade dos documentos todos, né, e a prática pedagógica dos professores, vão se criando discursos, né, e a partir desse discurso, o imaginário das pessoas, em geral, em relação às línguas, né, e ao ensino de línguas, e aí se cria, por exemplo, aquela crença de que não se aprende inglês na escola, e assim por diante. Seguindo, a gente vê aqui no próximo slide, eu trago as políticas linguísticas no contexto da pesquisa. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre políticas linguísticas e a ler especificamente sobre políticas de língua, eu observei um modelo de gestão que chama-se top-down e bottom-up. O top-down e bottom-up são modelos de gestão também aplicados dentro da política linguística. O top-down seriam aquelas políticas que na esfera federal, estadual e municipal, ou seja, decisões que vêm de cima para baixo. E o bottom-up constitui as políticas das pessoas, né? As práticas linguísticas das pessoas. E é aqui que eu vou encontrando o meu caminho, que eu vou encaixando a minha pesquisa, através das práticas linguísticas, né, baseada em leituras de Calvé, que eu fiz dos livros do Calvé, do Spolsky principalmente, porque daí é o Spolsky que traz esses termos, comunidade de fala e domínio, né, e ele vai apontar e ele vai dizer o seguinte, que não é a política que leva à prática, mas é a prática que vai, que é a política em si, ou seja, a partir do princípio que a política linguística são escolhas que as pessoas fazem, são essas práticas, essas escolhas ali do dia a dia, do falar das pessoas, que se constituem também políticas linguísticas, e essas políticas precisam ser levadas em consideração. Então, só abrindo um parênteses, por exemplo, para falar sobre domínio e ilustrar isso um pouco melhor, o Spolsky vai dizer o seguinte, que os domínios são, e não só ele, mas outros autores com os quais ele se baseou para tentar esclarecer um pouco sobre esses termos, ele vai dizer que o domínio, por exemplo, é a escola, a empresa, né, são os lugares, e dentro desses lugares, desses domínios, existem não sujeitos, mas participantes. Então, por exemplo, no domínio escolar, existem vários participantes. Eu vou usar como exemplo o professor. Então, naquele espaço, o professor vai fazer uso de práticas linguísticas pertinentes àquele lugar. Ele vai escolher como ele vai se comunicar com o diretor, com o pai do aluno, com o próprio aluno. Mas esse participante, professor, quando ele sai daquele espaço e ele vai, por exemplo, para a casa dele, a família, é um outro domínio. E ali ele representa um outro papel, que pode ser o do pai, por exemplo, e ele vai usar, ele vai fazer uso de um outro repertório
de outras práticas linguísticas dentro daquele espaço. E aí eu venho percebendo tudo isso, né? E como eu disse antes, vou me encontrando dentro dessas práticas linguísticas em termos de caminho que eu quero seguir com a minha pesquisa. Eu entro na diversidade linguística na fronteira. Uma das primeiras coisas que eu me perguntei, assim, quando eu comecei a ler sobre isso, era, mas como se forma a identidade de um povo que mora numa fronteira que tem tantas línguas diferentes, né? Quem é o iguaçuense ou a pessoa que vem morar aqui? Eu não sou de Foz, né? Eu moro aqui há 11 anos, 10 anos. Então, como que se constitui a identidade dessas pessoas? E a fronteira, ela tem, dentro dessa diversidade linguística da fronteira, foi que eu encontrei a questão da significação, do que significa ser fronteiriço, né? De você se significar e ressignificar através das línguas nomeadas, como a professora Laura falou na apresentação, das práticas translíngues que ocorrem no dia a dia. E até eu abro um parênteses para falar que eu fiz faculdade em Marechal Cândido Rondon, uma cidade de colonização germânica, onde o alemão é presente em todos os espaços. E eu vi as pessoas falando em alemão e misturando o alemão com o português, mas eu não sabia o que... às vezes, eu achava, para ser bem honesta, que às vezes a pessoa não sabia a palavra no idioma e por isso que ela ela misturava, quando na verdade aquilo era translinguagem, né? Eu vim conhecer agora um pouquinho com as leituras que eu fiz e com as várias lives que eu já assisti também. E aí entra também a questão da interculturalidade, né? Dentro dessa discussão e de como a interculturalidade pode contribuir nesse processo de significação dentro do espaço da fronteira. Aí eu pensei, né, junto com a professora Laura, como eu vou chegar, minha proposta era o ensino de línguas, mas principalmente eu queria ouvir os alunos, né? Em algumas reuniões a gente falou sobre isso, né? Aí você sempre traz o sujeito aluno, a professora Laura falava, porque eu tinha essa inquietação de querer saber por que algumas pessoas, né, tipo, não se interessavam em aprender um idioma numa cidade com tantos idiomas. Para mim, Foz do Iguaçu era um lugar perfeito para você aprender qualquer língua. Mas aí a gente foi, então, para o âmbito escolar, e daí Karina, sujeito professor, né, não dava para fugir muito disso. E perceber que existe uma reprodução, toda uma história que o Brasil criou em cima de uma identidade nacional, de que o brasileiro fala português e é o português que se ensina. A escola acabou se tornando um espaço de reprodução de discurso de monolinguismo e também um espaço de silenciamento da diversidade linguística, quando, na verdade, ela não deveria ser. E é nesse espaço que eu quero pesquisar e eu quero entender, né? E talvez eu ainda estou no processo de formulação da minha pergunta de pesquisa, mas eu faço tantas perguntas, mas nessa formulação da minha pergunta de pesquisa, eu fico pensando, né? A translinguagem e a interculturalidade, enquanto ferramentas pedagógicas, elas vão proporcionar essa conscientização da diversidade, porque ao mesmo tempo que eu entendo que haja uma conscientização, que as pessoas sabem que existe essa diversidade, elas não exploram essa diversidade, elas não vivem essa diversidade. E aí, no meio disso, né, lá no meio do caminho, também com base nas leituras que eu fiz, eu percebi que a formação de professores ela acaba sendo crucial nesse processo, né? O próprio Spolsky fala do professor enquanto um agente transformador da linguagem, entende? Então, quando eu li isso, eu pensei, nossa, é muita responsabilidade do professor e a formação dele vai fazer muita diferença nesse processo, sim, mas para isso o professor precisa passar por um processo de formação
de educação bilíngue. Entender o que é educação bilíngue, quais são os caminhos que essa educação bilíngue pode te proporcionar nesse processo pedagógico todo da escola, mas também entender não só a educação bilíngue, mas outros temas, né, outros assuntos que são muito pertinentes a ela, e aí eu volto. Dentro da educação bilíngue, eu acho que não tem como não falar de translinguagem, não tem como não falar de interculturalidade, certo? E aí, nesse processo todo, né, buscando algumas respostas, eu percebi, eu fui pesquisar sobre políticas linguísticas em Foz. Então, como eu queria saber um pouco mais sobre a identidade desse sujeito iguaçuense, desse aluno transfronteiriço, eu fui pesquisar e através selecionei algumas dissertações dissertações, teses, TCCs, que abordam especificamente políticas linguísticas em Foz do Iguaçu. Desses trabalhos que eu encontrei, que eu selecionei, eu percebi que nem todos eles falam explicitamente sobre políticas linguísticas, mas, entendendo a política linguística como um campo de estudos, existem vários outros campos, termos relacionados como sociolinguística, interculturalidade, gestão de línguas, que alguns autores falam também. Então, eu percebi que elas iam, planejamento linguístico, né? Eu percebi que as pesquisas iam trazendo esses termos, e aí eu identifiquei, dentro de uma das pesquisas, traz um projeto muito interessante, que é o PEBF, ou PEIF. Eu observei que ele traz, o próprio documento traz os dois nomes. Eu até fiquei na dúvida, né, até conversei com a professora Laura sobre isso, mas eu vi que o próprio documento traz os dois nomes, que é o projeto Escolas Bilíngues de Fronteira, ou projetos Escolas Interculturais de Fronteira. Esse projeto foi analisado, uma das dissertações que a da professora Renata Alves de Oliveira fala sobre esse projeto, e é interessante porque ela faz uma análise do projeto lá em 2011, e aí tem uma outra pesquisadora que fez um TCC, Gasparim, sobre o nome dela, ela fez em 2019. Então, é legal porque dá para traçar um comparativo, né, e uma linha do tempo mesmo de como esse projeto foi se desenrolando ao longo dos anos, e ele constitui basicamente um intercâmbio de professores, e ele não acontece só aqui em Foz do Iguaçu, isso é importante ressaltar. São toda a costa, toda a fronteira do Brasil, né, que são as fronteiras com 10 países, em toda a fronteira. Então, ele tem eles chamam de cruce, né? Um cruzamento. As professoras brasileiras vão para a Argentina, por exemplo, aqui no caso da nossa fronteira, darem aulas de português lá, 1 ou 2 vezes por semana, e as professoras da Argentina vêm para cá dar aula dar aula em espanhol. Isso é importante. Aulas de português em português, aulas de espanhol em espanhol. Certo? Outro projeto é da professora Jorgelina, né, que é um projeto de extensão pedagogia intercultural, que ela faz um trabalho muito interessante com as professoras das escolas municipais aqui de Foz, então levando essa abordagem da interculturalidade para fora da academia, o que eu particularmente acho muito interessante, né, porque eu encontrei tantos estudos, né, sobre esse tema, mas muita coisa dentro da academia. E um projeto de extensão como o da professora Jorgelina, quando leva o debate para fora da academia, ele ganha outra dimensão, né? Outro grupo que também vem trabalhando nesse sentido é o grupo de pesquisa Linguagem Política e Cidadania, coordenado pela professora Laura Mato, que a professora Laura também faz parte, né? E
O documento que vem mais me chamando a atenção nos últimos tempos, assim, que eu tive acesso recentemente, é um projeto, né, que é um acordo de cooperação entre a UNILA e a Secretaria Municipal de Educação. Esse projeto, ele também conta com a parceria de professores da UniOeste e do Instituto Federal do Paraná. Ele levou acadêmicos para dar aulas para crianças nas escolas municipais, aulas de inglês e de espanhol, mas aí dentro desse projeto vem um outro documento, que é, para mim, hoje, a menina dos olhos ali, é o que eu... porque é um documento de acolhimento, inclusive também a professora Laura participou, a professora Simone Ribeiro aqui, da professora Jorgelina, né, da UNILA. Ele traz um documento de acolhimento para os alunos estrangeiros. E a pesquisa que elas fizeram traz um dado muito interessante, que é o número de alunos estrangeiros matriculados nas escolas municipais de Foz, que até 2019 eram 568, se eu não me engano, 568 alunos estrangeiros. E aí eu fiquei, né, me colocando no lugar dessas crianças e pensando, nossa, você chega na escola falando outro idioma e está todo mundo falando português, como você se sente nesse espaço? E aí, quando tem um documento, né, com protocolo de acolhimento, como foi elaborado dentro desse projeto, me fez pensar muito na questão dos direitos linguísticos, e aí agora eu tenho direcionado um pouco minhas leituras para isso, né? Porque aí também volta para a questão das práticas translingues, do aluno se sentir realmente acolhido, de como você vai ensinar o português como língua estrangeira e não como língua materna, ou ter uma pessoa falando o idioma para te receber dentro da escola também faz uma diferença muito grande nesse processo. E principalmente os professores terem essa noção de translinguagem, né, que também é um tema que eu preciso ainda amadurecer bastante, mas que eu estou, né, me encontrando. É um começo, né, professora Laura? Seria isso, gente. E aí eu quero só, antes de terminar, fazer uma citação rapidinho da Delphine Papin, que ela diz o seguinte, que a escola desempenha um papel essencial no aprendizado do respeito às diferenças. E aí eu justifico do porquê ir para dentro da escola e mostrar que essa diferença existe, que ela precisa ser respeitada e que é ali dentro que a gente vai discutir e sim, quem sabe, ser um agente transformador, né, que ensina a respeitar e diminuir os preconceitos. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Karina. Vocês me escutam? Sim. Então, depois a gente vai abrir para as perguntas. Já vou até adiantando aqui que vocês podem colocar, o pessoal que está assistindo, pode colocar as perguntas aqui no bate-papo, tá? Para eu ir, já estou organizando aqui para depois a gente fazer o debate ao final. E também vou falar um pouquinho no final, depois que a Antonieta falar também, talvez a gente possa fazer esse diálogo aqui, essa conversa, né? Então, a partir do que a Karina falou do projeto, né, como a gente tinha organizado aqui, a professora Antonieta, então, vai trazer essa super contribuição, né, com toda a experiência e repertório dela no campo aí dos estudos sobre bilinguismo, multilinguismo, translinguagem, toda essa história que ela traz aí, que é super importante para o trabalho da Karina. Obrigada, Antonieta. Passo para você agora. Olá, boa noite. Queria começar agradecendo muito o convite de estar aqui, Laura, com você e com a Karina. Dizer que é um prazer poder ouvi-las e aprender com a pesquisa de vocês. E eu concordo com o que você falou inicialmente, queria reforçar, eu acho que dessa era pandêmica que a gente vive, aproximação por motivos diversos, né? Não, nem todos tão agradáveis, mas ela tem sido muito enriquecedora e a gente tem aprendido muito com vocês, participando do nosso grupo, do GEB, na PUC, nesse diálogo com a gente. Então, eu estou muito grata por estar aqui hoje com vocês. Eu vou brevemente, né, falar de
translanguaging, translinguagem, eu deixei aqui em português e em inglês, essa tradução, ela ainda é uma questão, né? A gente ainda discute qual é a melhor forma de se traduzir, mas fico com a impressão que o que tem sido mais utilizado aqui no Brasil é translinguagem mesmo, nesse momento. Então, eu vou brevemente falar um pouquinho, começar conceituando, né? Eu vi aqui que tem uma pergunta sobre translanguaging, se seria algo como diglossia. Eu vou começar conceituando e vou já, muito brevemente, levar essa discussão para dentro da escola, né? Que é o interesse da Karina, como vocês já contaram para a gente, e trouxe também alguns exemplos e algumas das práticas que eu vi na escola com esse foco. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em translanguaging, é quase um modo de conceber o que é multilinguismo, o que é uma educação multilingüe. Muitas vezes, eu acho, e cada dia mais me convenço, que a gente está falando de um olhar que a gente desenvolve. Claro, para além de todo o conhecimento teórico, né? Mas é uma forma da gente encarar, né? E da gente, de alguma forma, interagir com esse fenômeno. Então, é uma forma, como eu escrevi aqui, de enfrentamento a visões que são monolíticas e racionalistas diante da linguagem, do sujeito e da cultura, né? E é uma ruptura paradigmática no campo dos estudos da linguagem, porque essa noção, ela expande, né, o que a gente entende por comunicação, para além de palavras e para além dessas línguas individuais e nomeadas, né? E práticas que são de construção de sentidos, são sim essencialmente ideológicos, historicamente situados, além de ecologicamente constituídos. Então, eu trouxe essa definição e agora eu vou esmiuçando e mostrando um pouquinho com exemplos, né? Então, essa noção de translinguagem, ela vai se vincular a ideologias e práticas que corroboram a luta por equidade e justiça social. Então, há uma grande preocupação, assim como a Karina expressou, alunos, né, e dar para eles oportunidades para que eles se desenvolvam não só linguisticamente, mas também do ponto de vista do conhecimento, esses alunos que possuem outras línguas nomeadas, que não necessariamente são as línguas de instrução da escola, ou se são, né, esses alunos, em muitos momentos, eles se encontram em posições de menor desenvoltura e com alguma dificuldade, ou mesmo, né, eles se encontram ali como sujeitos multilingües, e uma pergunta que a gente se faz é como, de alguma forma, nos aproveitarmos dessa condição multilingüe desses sujeitos, né, e não tratá-los como um duplo monolingüe, né, entender que ali esse sujeito se constitui, possui línguas, né, essas línguas nomeadas que compõem esse território, como é que a gente proporciona uma educação no qual a gente acione esse repertório, né? Então, eu acho que essa noção de translinguagem, ela está muito relacionada à luta por equidade e justiça social, nos mais variados aspectos, ao mesmo tempo em que a gente vai celebrar a mobilidade, a mistura, a dinamicidade, tanto linguística quanto cultural, identitária e política, sob lentes que são mais plurais, abertas e transgressivas. Isso quer dizer que a gente não entende mais que o ensino de língua ele tenha que ter uma ideologia monolingüe, né? Nós estamos formando sujeitos multilingües e é bastante oportuno e coerente que esse ensino ele seja feito sob óticas que são multilingües, né? Então, isso é algo importante para a gente pensar nessa perspectiva.
Então, e desconfigurou um pouquinho o PowerPoint, não tem problema. A gente vai entender a translinguagem, basicamente, né, de forma bastante geral, primeiro como fenômeno. E também o que a gente chama de uma pedagogia translingüe. E é importante que a gente diferencie, porque muitas vezes, quando a gente fala de práticas translingües na escola, a gente está se referindo ao fenômeno e não à pedagogia. São coisas distintas, né? Embora a matriz conceitual seja a mesma. Então, quando a gente fala de translinguagem como fenômeno, é o que acontece no dia a dia da vida, do cotidiano de sujeitos que são multilingües, que se expressam por mais de uma língua. Então, aqui é a vida como ela é, eu gosto de dizer. A gente, quando nos deparamos com sujeitos bilíngues ou multilingües, eles utilizam as línguas que compõem o repertório desse sujeito para interagir. Então, em muitos momentos, a gente vai observar conversas nas quais essas línguas emergem. Agora, óbvio que o sujeito bilíngue, ele também aprende que há contextos nos quais ele pode utilizar 2 ou 3 de suas línguas, e há outros contextos que, se ele utilizar, ele não vai ser compreendido, né? Então, aqui é o fenômeno, né? É o que a gente observa na vida desses sujeitos. Eles não são 2 monolíngues e eles vão trocando uma chavinha. E isso a gente também observa na sala de aula, né? O nosso aluno multilingüe, ele vai ali buscar os recursos que ele tem para construir conhecimento, para muitas vezes que numa tentativa, porque se ele estiver aprendendo a língua de instrução, ele vai ali articulando e olhando para o seu repertório e lançando mão de recursos que podem ou não ser apropriados naquele momento. Quando eu falo apropriados, ele pode ter uma resposta ali, né, positiva. Por exemplo, um aluno que fala espanhol está uma aula em português, ele pode fazer tentativas, às vezes essas tentativas, elas de alguma forma correspondem a outra língua nomeada, às vezes não, e ele vai ali aprendendo, né, a se expressar por meio das línguas. Então, aqui a gente está falando do fenômeno. E aí, eu achei que seria interessante a gente, pensar um pouquinho, né, na pedagogia translingüe, né? O que seria essa pedagogia translingüe? Primeiro, antes da gente entrar nela, a gente pensar por quê, né? E as concepções que eu trouxe, de alguma forma, elas já vão tocar, né? E trazer pistas do porquê. Primeiro, porque a gente precisa, de alguma forma, apoiar, né, auxiliar esses alunos enquanto eles se envolvem com conteúdo que é complexo e complexo. Então, quando a Karina fala que ela fica pensando nesses alunos, né, que chegam nas escolas, a gente vai ter que pensar em como a gente pode proporcionar para eles possibilidades de acesso a conteúdos diversos, uma vez que muitas vezes eles vão ter que aprender ciências por meio de uma língua que eles ainda estão desenvolvendo, né? Então, esse apoio por meio da pedagogia translingüe é algo muito central. Segundo, porque a gente quer propiciar oportunidades para que esses alunos eles aprendam habilidades, ideias relacionadas a um campo de saber específico, né? Então, às vezes a gente vai longe achando que uma pedagogia translingüe é algo muito complicado, mas a utilização de recursos semióticos, por exemplo, enquanto eu estou ali explicando ou conversando sobre um fenômeno científico e eu lanço mão de imagens também, isso já faz parte de uma pedagogia translingüe, né? Isso tem que ser planejado pelo professor. Parece que é simples, mas é mais ou menos simples, porque isso tem que ser planejado. Que imagem é essa que corresponde? Quando eu lanço mão das imagens ou não? Então, isso tudo tem que estar no planejamento desse professor, né? A chave para uma pedagogia translingüe é um
bom planejamento, como é a chave da pedagogia, né? Eu preciso propiciar para o meu aluno, além disso, oportunidades para que eles desenvolvam novas práticas linguísticas. Abrir espaço para o multilinguismo, né? A gente quer, de alguma forma, formar alunos que tenham uma concepção de linguagem, de língua, de multilinguismo, que vá muito além dessas práticas monolíticas e monoculturais, né? E aí a gente quer que o nosso aluno também pense sobre a língua, né? E mantê-las em espaços separados e compartimentalizados pouco ajuda nesse desenvolvimento do pensamento crítico sobre o que é língua, o que é linguagem, né? Então, de modo geral, o PowerPoint desconfigurou um pouquinho, porque eu fiz no app, no Mac, mas eu peço desculpas, e daí tá vocês que estão passando, né? Mas eu vou dizendo aqui. Então, quando a gente fala de uma pedagogia translingue, a gente vai falar de 3 componentes que são muito importantes. Isso é, se eu quero, né, como professor, abordar se apoiar em 3 componentes que foram muito gentilmente sistematizadas pela equipe da professora Ofélia Garcia. Que eu trouxe em inglês, eu ainda não vi traduzido aqui no Brasil, e daí eu me senti mais segura trazendo em inglês, que é o Stance, Design e Shift. Isso quando a gente vai pensar na escola e em intencionalmente promover esse tipo de prática. Então, a primeira coisa que tem a ver também com o que a Karina aborda quando ela fala da formação dos professores, né? É desenvolver esse stance, né? Que seria a crença. Esse professor ele precisa ter, primeiro, uma visão de língua que não seja monoglóssica, monolítica, monocultural, né? Então, a gente vai ter que desenvolver nesse professor, por meio de formações, de estudos, de práticas, a crença de que as práticas linguísticas dos alunos bilíngues precisam ser aproveitadas em conjunto e não de modo separado e performadas de forma colaborativa com outras pessoas, com colegas, dentro da comunidade escolar também, né? Então, isso é um trabalho de formação de professores, né? Um professor que não parte desse pressuposto, que entende esse aluno como um duplo monolíngue, ou que muitas vezes nem considera outra língua desse aluno, e sim que ele tem que estar ali, tem que falar português, ou tem que falar inglês, ele não vai, ele não tem condições, né, conceituais para desenvolver essa prática translíngue. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro componente, que é o início de todo o trabalho, né? Como é que eu desenvolvo no meu professor esse olhar, né, para as diferentes práticas, para o que é ser multilíngue, para o que é língua. Então, esse é o pontapé inicial. Né? Então, o stance, o que significa? Né? O que o stance significa dentro dessa perspectiva? É o professor entender, e aqui eu trouxe de modo bem breve, bem direto, só para a gente podia desenvolver muito isso e ficar conversando muito tempo, né? Mas de forma breve, é o professor entender que as práticas linguísticas e o desenvolvimento da linguagem dos alunos, eles estão no centro da prática, não é o contrário. Não é a prática e o desenvolvimento e a linguagem que já foi muitas vezes desenvolvida pelo professor que está no centro. Então, é colocar isso no centro e pensar na organização da sua aula a partir disso, considerando os sujeitos envolvidos, entendendo quais são as línguas do aluno, dos alunos. Parece óbvio isso, mas eu já conversei com muitos professores em realidades muito distintas, que muitas vezes não tinham criado ali estratégias porque não consideravam importante, né? Porque se considerassem, obviamente, teriam criado, para entender quais são as línguas que esses alunos trazem de casa.
Então, quais são as línguas que eles falam dentro de casa? Muitas vezes o professor, ele está tão focado, eu quero ensinar inglês para esse aluno, ou eu quero que ele fale português, que isso não importa saber quais são essas línguas, quais são as culturas envolvidas, é outra perspectiva, não só de linguagem, como também de multilinguismo e de educação também, né? Então, nessa perspectiva, o aluno está no centro desse processo, né? Também significa envolver as famílias, as comunidades, pensando que muitas vezes essas famílias e essas comunidades não falam a língua de instrução da escola, né? Então, isso também tem que ser planejado. Como é que eu desenvolvo uma relação colaborativa com essas famílias que fazem parte, né, desse cotidiano escolar? E pensar também na sala de aula como um espaço democrático, onde professores e alunos juntos constroem o conhecimento, desafiam as hierarquias tradicionais do que é língua hegemônica, muitas vezes de que a aula tem que ser ministrada somente nessa língua, que é um conceito bastante antigo, né, historicamente construído, mas que ainda se perpetua, né, no nosso ensino de línguas. E trabalhar em prol de uma sociedade mais justa. E o que significa trabalhar em prol de uma sociedade mais justa? Significa que eu tenho que proporcionar para os meus alunos possibilidades de aprendizagem, né? Entender que, linguisticamente, muitas vezes, eles estarão em momentos muito distintos, né? Então, como é que eu integro, como é que eu desenvolvo práticas pedagógicas também voltadas para aqueles alunos que não falam a língua de instrução da escola, ou que estão num momento de aprendizagem da língua de instrução, ou, no caso nacional, bastante anterior aos demais alunos. Eu tenho que também pensar nesses alunos, né? Então, isso seria STENS, desenvolver no professor essa sensibilidade, esse olhar, né, para o outro, para a língua, para a cultura. Daí a gente passaria para o segundo componente, que se chama design. E aí como é que eu planejo o espaço escolar? Como é que eu planejo meios e estratégias para ensinar? E como é que eu planejo a avaliação, dentre outros aspectos? Aqui eu acho interessante a gente pensar que o espaço escolar, ele também tem que ser alvo de planejamento, e a gente também tem que pensar como é que a gente constrói na nossa escola uma ecologia multilingüe. Né? O que seria uma ecologia multilingüe? É quando o ambiente físico da escola, a parede, a lousa, o mural, o comunicado que vai para casa, reflete toda a gama de práticas de linguagem das crianças que a frequentam. Não importa se eu tenho ali 2 crianças que são falantes de determinada língua ou 3, essas crianças elas têm que estar representadas nessa escola para que elas se sintam sujeitos pertencentes àquelas práticas e àquela comunidade. Então, as línguas dos alunos devem ser evidentes na paisagem linguística da escola. Por exemplo, escrita nos quadros de avisos da escola, em textos na biblioteca, nas salas de aula, ouvidas em conversas e interações, né? Silenciar a língua do aluno é silenciar esse aluno, né? É não valorizá-lo, não respeitá-lo. De novo, eu volto para o ponto que a gente não está falando aqui de práticas super complexas, a gente está falando de olhar para essa comunidade, né? Entender que comunidade é essa. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês, simples, possíveis. Vamos lá. Eu trouxe os exemplos, só precisam aparecer. Não sei se está muito pesado o PowerPoint, mas eu posso contar os exemplos que eu trouxe. Tá aparecendo para a gente um mural aqui. Tá aparecendo. Ah, que engraçado, para mim está em branco, mas mais importante do que eu ver é que vocês vejam, porque eu já conheço essas imagens. Então, aqui a gente tem um mural. Eu estou sem a imagem, então vou recorrer ao PowerPoint que está aqui em casa. Vou te tirar meu som aqui. Para eu comentar a imagem certa, porque eu não estou vendo. A primeira imagem, então, é um mural que se localiza na frente da escola e ali
foi feito, né, uma pesquisa muito simples para entender quais as línguas faladas por todas aquelas crianças. Então, a primeira coisa é a criança ela entra na escola, ela se depara com esse mural de boas-vindas e ela se enxerga ali, ela se identifica, né? Agora eu estou vendo. O outro, eu trouxe uma imagem que não envolve as línguas nomeadas, mas envolve outras possibilidades de linguagem. Né? Nessa escola em específico, aqui na cidade de São Paulo, a gente tinha uma comunidade de alunos de Fundamental 2, ensino médio, muito envolvidos com grafite, por exemplo. Então, vamos trazer essa vida desses alunos para dentro da escola. Porque a gente não está falando só dessas línguas nomeadas do inglês, do português, do espanhol, mas a gente está falando das diversas possibilidades de expressão com as quais os nossos alunos se engajam, e é importante que a escola saiba quais são, e que eles se identifiquem, que a escola não seja um mundo à parte. A escola tem que ser também parte do mundo deles, né? Outro exemplo aqui, vocês estão enxergando esse exemplo? Porque eu não estou. Estão, Laura? Joia. Aqui é uma escola aqui em São Paulo que eu trabalhei um tempo com eles. Eu tive o privilégio, escola na qual... Ah, não estão enxergando, Laura? Então, agora... Eu tô. Ah, ok. Está demorando um pouquinho. Eu tive o privilégio de trabalhar nessa escola, aqui na cidade de São Paulo, né, onde eu resido. No bairro de Perus, é uma escola que recebeu e continua recebendo uma comunidade haitiana muito grande. Então, a gente também começou a pensar como é que a gente iria, né, de alguma forma, envolvê-los nas atividades, para que eles se sentissem pertencentes a esse local. E o primeiro ponto de ataque foi essa criação dessa ecologia multilingüe. Aqui, nesse outro slide, acho que vocês vão ver daqui a pouquinho, se ainda não estão vendo. A gente vai ter as plaquinhas das salas de aula. A gente está falando de uma escola, um bairro bastante vulnerável aqui em São Paulo, e que, de repente, começou a receber uma comunidade haitiana muito grande, e aí a gente começou a produzir essas plaquinhas para que os alunos se encontrassem na escola, em português, em crioulo haitiano. E se vocês perceberem também, a gente tem imagens, porque como essa escola é um EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, a gente tinha, e tem ainda, né, alunos que não estão alfabetizados. Então, a gente também colocou em desenho e em língua de sinais também, porque na escola havia 2 alunos surdos na época, né? Aqui, outro exemplo de uma escola que trabalha com inglês. Vocês estão vendo? Joia. Uma escola que trabalha com inglês e espanhol, né? Então, essas rotinas, sempre de 2 escolas, né? Sempre indicada nas 2 línguas. E aí, gente, não importa se eu tenho um aluno na minha sala, é esse um aluno que tem que se sentir pertencente, valorizado, não é uma questão numérica aqui. Né? Mesmo porque ele se sente pertencente e valorizado, e todos os outros alunos começam a entender o valor das diferentes perspectivas, das diferentes línguas, das linguagens. Então, é um aprendizado para todos, né? Não é uma questão, eu preciso ter 50% da escola para começar a fazer isso. Se eu tenho 2 alunos, toda a escola aprende, né? Toda a comunidade escolar. Aqui outro exemplo de uma escola que tinha uma comunidade coreana bastante grande, nesse caso, e que ali eles começaram, aqui no Brasil essa escola, mas é uma escola bilíngue e também recebia, quando eu falo uma comunidade grande de coreano, era assim, a gente recebia 3 famílias por ano, né? É grande, né? Se a gente for pensar, dependendo do local. Bom,
E aí também a gente passa... eu estou enxergando tudo, gente. Então, se vocês não enxergarem, agora eu não estou enxergando, para o planejamento, né? Então, criamos uma ecologia multilingüe, esse é o início, né, desse processo. E aí, como é que a gente planeja as nossas aulas? Eu trouxe aqui um planejamento de uma escola que trabalha com inglês e português, né, e que também foi retirado de um material produzido por esse grupo da Ofélia Garcia, e um pouco modificado. Então, no planejamento, além de os conteúdos, as línguas, né, quais são os objetivos linguísticos, objetivos relacionados à construção do conteúdo, eu tenho os meus objetivos relacionados às práticas translíngues. O que quer dizer isso? Eu preciso planejar, né? Se eu quero explicitar, evidenciar ou me aproveitar das outras línguas que compõem o repertório de alguns dos meus alunos para ampliar o repertório de todos, isso tem que estar planejado. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o professor acha que vai acontecer ali na hora. Isso pode também acontecer na hora, né? E tem até a ver com o próximo componente. Mas a gente tem que ter uma intencionalidade. Como é que eu vou aproximar essas línguas? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para que isso fique mais concreto. Em uma escola que trabalhava com inglês, tinha um grande número de alunos que falavam espanhol, e aí a unidade didática tinha um trabalho grande sobre artigos, né? O, a, os, as. E a professora, nas lições anteriores, ela foi percebendo que para os alunos que falavam espanhol, né, ainda havia algumas dúvidas. O que ela planejou para essa aula? Ela planejou fazer um quadro no qual ela colocava algumas das palavras-chave do conteúdo que estava sendo ministrado em inglês. Então, ela usava o artigo the, né? Em inglês a gente só tem esse artigo. E ela, não falante de espanhol, porque você não precisa falar as línguas dos seus alunos para fazer um planejamento. Falando na construção de conhecimento conjunto, né? O professor ele não tem que ter todo o conhecimento nele. Ela foi pedindo para os alunos. Então, como que eu falo a planta? Em inglês, né? The plant. Daí o aluno falava la planta. Eu nem sei se é isso mesmo, gente. Eu não falo espanhol. Só brincando aqui com vocês. E eles iam e ela ia escrevendo. Ela formou esse mural e aí ela perguntou para os alunos. Então, como é que eu falo ver em espanhol? Daí eles falavam, pode ser lá, pode ser los, pode ser Então, todas as 4 formas, né? E aí, como é que é em inglês? E os alunos levaram um susto, eles tinham entendido, porque eles estavam procurando aí uma forma de ele visualiza e aprende. E os alunos ali que não falam espanhol também aprendem que existem línguas que são diferentes. Então, todos aprendem, né? Essa é a questão central. E aí, a gente tem o último componente, que é o shift, né? Que está para além do que é planejado. São os momentos ficaria melhor. Porque por mais que já esteve planejado, esse professor o tempo todo vai se deparar com práticas linguísticas que ele não planejou, obviamente, né? Porque depende da atuação desse aluno. E como esse professor, ele pode repensar o planejamento. Então, o shift, que é esse terceiro momento, e que ele não é planejado, mas ele tem a ver com stance, né?
que é como é que eu consigo olhar para o que está acontecendo ali na minha sala de aula e repensar e trazer outros exemplos e pensar para a próxima aula. Então, também existe esse momento que vai ser aquele momento que o professor se depara com o que ele não estava planejando. Mas para que ele consiga se mover nisso, ele tem que ter uma gama de conhecimentos construídos. E tem sim que ter planejado, mesmo para que ele tome novos rumos. Então, quando a gente fala de uma prática translingue, a gente está falando de intencionalidade de planejamento. A gente não está falando do uso de línguas apenas de modo aleatório ali. Esse professor, ele tem que, a partir da diversidade linguística que ele tem na sala de aula, ou a partir, mesmo que os alunos falem todos a mesma língua, estejam aprendendo, por exemplo, inglês, possivelmente nem todos estarão no mesmo momento de aprendizagem. Então, conhecendo as características do meu grupo, conhecendo a diversidade linguística que eu encontro ali, né, seja ela em uma língua nomeada ou em mais de uma língua nomeada, eu tenho que contemplar toda esse grupo de alunos no meu planejamento, para que todos tenham acesso ao conhecimento, né, e que não sejam barrados por uma questão de que que ainda não se apropriaram dessa língua no qual a instrução está sendo ministrada, e para que também todos se desenvolvam e a gente desenvolva uma visão crítica sobre o que é língua, o que é linguagem, o que é esse outro que se difere e fala e tem modos de se expressar que muitas vezes é diferente do meu. Então, é uma visão na qual eu penso não apenas no desenvolvimento linguístico, mas na formação de um aluno que parta de pressupostos outros para se relacionar com o que é diferente dele, com o que ele não sabe, né? com o que ele vai se deparar na vida para fora da escola, né? Porque a vida não é homogênea e nem todos aprendemos e nos apropriamos das mesmas coisas ao mesmo tempo. Mas o papel do professor é pensar em formas para que esses alunos tenham as mesmas oportunidades, independente do seu conhecimento linguístico. Acho que é isso, pessoal. Não sei se eu passei um pouquinho do tempo, Laura. Se passei, peço desculpa. Não, eu ia escrever, mas você já estava fechando, então perfeito, tá ótimo. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Sim, estamos sim. Sim. Tá, então eu queria assim já agradecer, né, muito Karina e Antonieta. Eu vou fazer assim, tenho algumas considerações, mas assim, se não der tempo, não tem problema. Eu vou priorizar aqui as manifestações do público aqui que está assistindo a gente. Até vou pedir que se alguém quiser falar, né, no microfone, perguntar, pode ativar o seu microfone para falar também, se preferir, né? E pode também colocar aqui no bate-papo a pergunta. Tem a pergunta aqui do Dário sobre a relação, né? Você já tinha lido, né, Antonieta? Mas talvez possa ser, como ele trouxe diglossia, né? Essa questão da diglossia, talvez trazer um pouco essa diferença, né? Ele fala, seria algo como diglossia, né? Ele está trazendo uma pergunta relacionada com translinguagem. Translinguagem seria algo como diglossia? Aí eu queria que você esclarecesse um pouco, falasse um pouquinho sobre isso, então. E Karina, você também fala. Você quer falar antes, Karina? Eu ia falar, ontem, quando a gente conversou, né, eu falei que é um tema que eu ainda preciso aprofundar em relação à diglossia, mas me reportou uma questão da aula de inglês, né, quando a gente, por mais que tenha a diversidade ali naquele ambiente, a gente dá aula de inglês em inglês, e aí também tem uma questão do Paraguai, se é realmente bilíngue, ou é um país bilíngue, ou se ou se aqui o Paraguai tem uma prática diglóssica, né, vamos assim dizer. Então, é um tema que eu quero aprofundar ainda. Eu entendo que tem a diferença ali de ser bilíngue
e ser, ou se é entre bilinguismo e diglossia, mas eu prefiro que você exponha, que vai ficar mais claro para a gente, para mim também. Ele trouxe translinguagem como diglossia, né? Seria algo como diglossia? Então, acho que talvez seja interessante esclarecer. Obrigada, Karina. Obrigada, Antonieta. Pode falar, Antonieta, desculpe. Eu acho, né, que pode ser, ou não também, né? Porque se a gente pensar que a gente pode utilizar, né, uma prática translíngue, se eu tenho uma sala, eu vou pensar bem na caixinha agora, tá? Só para exemplificar. Eu tenho aqui em São Paulo uma sala de alunos, todos são falantes de português e eu estou ensinando, ou sou a professora responsável por ensinar inglês. Um exemplo bem fechadinho. Eu posso me utilizar de uma prática translíngue. E não necessariamente, pode ser que sim, mas não necessariamente eu tenho essas línguas que são de uso da comunidade. Mas pode ser também. Eu acho que quando a gente fala de uma prática translíngue, até quando a gente está falando só do português. Vou dar um exemplo. Aqui eu estou utilizando as línguas dessa forma como exemplificação, né? Sabendo todo a problemática de falar de línguas de forma tão fechada como eu estou falando agora. Mas, por exemplo, se eu dou aula na graduação, eu sou professora de pedagogia aqui em São Paulo, e eu recebo alunos, às vezes, de locais bastante periféricos e pouco familiarizados com uma linguagem acadêmica. Eu também preciso ali de práticas translíngues para tornar o conhecimento acessível a eles, e quero que também os meus outros alunos conheçam o modo de falar que esses alunos utilizam, né? Então, eu também posso pensar numa prática translíngue, mesmo pensando num ensino padrão em português, né? Se a gente pensar que há muitas variações de português e como é que eu faço com que esse aluno não se sinta desvalorizado, que é o que muitas vezes acontece, não sinta vergonha do seu modo de falar. Isso eu não sei no contexto de vocês, eu conheço pouco, mas aqui em São Paulo isso é muito comum, né? Então, eu também penso ali em práticas translíngues. Não necessariamente eu preciso ter uma situação de diglossia, claro, pensando, né, nessa diglossia a partir dessas named languages, né? Isso. Porque justamente a diglossia, ela traz esse status, né, da língua, de uma língua que é superior à outra por algum motivo, né, que seja pelo uso na comunidade, o uso, enfim, tendo circulação em lugares e âmbitos específicos, né? Então, justamente isso que a gente tem que ter atenção quando vai pensar justamente no planejamento, né? Você fala, bom, como que eu vou desconstruir, talvez, né, esse lugar dessas línguas, né, que estão aí sendo colocadas como superiores a outras, né? E isso acontece muito, né, nos espaços, até mesmo a gente estava discutindo recentemente, né, as políticas linguísticas na própria UNILA, né? A gente tem todo um caminho aí para isso ser também desconstruído, porque muitas vezes, por estarmos no espaço geográfico brasileiro, o português, né, até mesmo tem pesquisas da própria UNILA que acabam mostrando isso, o português se sobressai e acaba se impondo, né, diante das outras línguas nesse ambiente multilingüe, e é isso que a gente tem tentado olhar criticamente também, né, para promover isso que você traz, né, da translinguagem, essa visão, essa circulação das demais línguas na universidade, né? Acho que só para dar um exemplo também, bem brevemente aqui. Acho que Legal, Antonieta. Posso só complementar? Uma coisa importante quando a gente fala numa prática translíngue é pensar que nesse caso que eu dei o exemplo de alunos que ainda estão um pouco distantes de uma linguagem acadêmica e que ao se depararem com textos e mesmo com a fala de professores têm dificuldade, não é só que eu quero ensiná-los a linguagem acadêmica. É claro que eu quero expandir as possibilidades
de expressão que esses alunos têm, porque com isso eu também amplio as possibilidades que esse aluno tem de atuação no mundo, mas eu também quero que os de se expressar, que eles desconstruam essas categorias rígidas do que é língua e do que é certo e do que é errado. Então, é pensando sempre que todos aprendem e se valendo dessa diferença, que é um privilégio ter em sala de aula, fazer uma leitura rápida aqui do bate-papo, tem alguns elogios, né? Algumas pessoas tiveram que sair um pouquinho antes e deixaram os seus elogios aqui, né? A discussão, excelente. A Heloísa deixou excelente, precisa sair, né? A Camila Dias também. A Marina comentou, né? A recessação, né? Imagine esses estudantes na sala de aula falando outras línguas e tendo essa exposição ao português sem entender o português, enfim, estando nesse ambiente, né, em que as pessoas não te compreendem e muitas vezes não tem esse acolhimento, né? Aqui breve da professora Laura. Obrigada, Laura. Deixa eu só ver mais alguma coisa aqui que tenha passado. Ah, sim, a Laura Mato também trouxe as ideias, né? Excelentes ideias quando você projetou aí o mural, né? Essas ideias de práticas que podem promover, né? Temos alunos intercambistas vindos da África e seu idioma é o francês, né? Então, também essa questão do francês também acho que depois, Laura, se você quiser especificar, se você está falando dos alunos intercambistas da UNILA, certo? Só para... a Diana também, a professora Diana, excelentes exposições. Luciana Coll também, excelente, como sempre, uma fala cheia de sentido, muito obrigada. E a Laura Mato, uma pergunta para Antonieta e outra para Karina. Vocês estão me ouvindo? Sim, Está sim. travando um pouco para mim, tá? De fronteira. Quer fazer primeiro a pergunta para a Karina, já que eu falei bastante, para a gente ouvir mais da Karina e da pesquisa dela? Tem uma para você e outra para a Karina. Então, mas quer fazer a Karina primeiro? Então vamos. Tá bom. Cortou. É que eu estou tendo uma oscilação de sinal aqui, mas eu vi ali que a pergunta da professora Laura Mato foi como a pesquisa poderá contribuir em políticas públicas para a educação na fronteira. No começo, pensar um currículo de fronteira, né? Pensando numa pedagogia translingua, como pensar um currículo de fronteira? Eu respondo primeiro ou... na política linguística como algo muito separado, assim, tipo, algo muito isolado. Depois eu fui percebendo que, na verdade, todos esses projetos que vêm sendo desenvolvidos, né, esses projetos de e a nossa fronteira, características ainda mais pertinentes a ela ali, em relação ao fluxo muito intenso de pessoas que tem aqui, foi justamente que eu fui construindo essa questão de pensar como viés de implementação dessas práticas translínguas. Então, a gente faz um caminho contrário, né? Vai lá e busca nas práticas das pessoas, nas práticas translínguas,
uma forma de transformar isso em política linguística e ser implementado como política pública dentro da escola, num processo de transformar esse ambiente ou de reconhecer esse ambiente como um ambiente de diversidade. Eu li vários estudos que foram feitos sobre políticas linguísticas enquanto política que na Inglaterra, em Londres, as escolas, uma verba das escolas obrigatoriamente tem que ser destinadas à promoção de eventos e atividades que levem a diversidade para dentro da escola, para mostrar que a escola é composta por diferentes sujeitos de diferentes lugares. Eu achei uma prática muito interessante. E aqui, trazendo para a nossa fronteira especificamente, é isso que no começo eu não pensava num trabalho com alguma proposição, mas eu já fui percebendo que a política linguística ela acaba levando a gente um pouco para esse caminho de proposição. Então, eu vou caminhando por aí, de construir algo que possa, sim, se transformar numa política pública que seja implementada e que gere para esses alunos uma segurança, né? Um conforto dentro daquele ambiente da escola. Tem um trabalho muito interessante, que é o da professora Maria Helena Santos Pires, que é a dissertação de mestrado dela, que fala sobre o insucesso escolar dos brasiguaios em escolas brasileiras, justamente por isso, né? Por a similaridade das línguas, por eles misturarem as línguas, pelos professores não entenderem. Não é nem que o professor não entende, mas é aquela cultura do monolinguismo que não deixa que o professor aceite aquilo que o aluno está produzindo em termos de translinguagem, vamos assim dizer, né? O professor não entende que aquilo é uma prática translíngua e vai considerando todo o trabalho do aluno errado. Então, tudo isso vai acumulando, né? Para aquela pessoa e acaba gerando um insucesso escolar dela. Então, eu estou... a minha intenção, eu acredito que vai ser de caminhar por aí, de entender a política linguística como uma forma, sim, de fomentar, através de projetos, então, os direitos linguísticos da pessoa, garantam o direito da pessoa ser quem ela é naquele espaço, ser respeitada e, né, acho que é por aí. Muito obrigada, Karina. Agora que eu vi aqui as pessoas falando das duas Lauras, desculpem, tem a Laura Ferreira e a Laura Mato, e eu estava lendo como se fosse a mesma Laura, e tem a Laura Fortes também aqui, né? Então a gente está aqui nas Lauras, vendo quem fez a pergunta, mas enfim, está aparecendo exatamente Laura Mato e só Laura para Laura Ferreira. Laura Ferreira, me desculpe aqui que eu li a sua pergunta como se fosse da Laura Mato, desculpe. E para Antonieta Megali, se quiser complementar, pensando nessa relação, né, se você não quiser falar especificamente do currículo de fronteira, né, que é um campo que a gente tem também discutido muito aqui, especificamente, mas se você quiser falar da relação entre essa pedagogia translíngua e currículo, né, pensar na elaboração de currículos, né, talvez seja algum caminho, se você não quiser falar especificamente de fronteira. Obrigada. Fronteira, eu estou aprendendo com vocês, gente. Então, tem sido, para mim, grandes descobertas. É uma troca. Conversar com a Laura, com a Rotelina. Já dá alguns dados que eu aprendi com vocês, mas não vou passar essa vergonha aqui com vocês que são da fronteira, né? Então, eu vou falar de currículo de modo geral, e aí vocês, como especialistas, vocês conseguem fazer os devidos ajustes na minha resposta, né? Eu acho que quando a gente pensa no currículo, eu vou pensar desde o macro até o currículo da escola. Acho que algo importante que deveríamos ter são jeito, de cultura e de linguagem, né? Isso seria o começo dessa conversa, porque se a gente for recuperar o que aconteceu logo aqui, logo
alguns meses atrás, né, a gente teve a proposta de diretrizes para a educação bilíngue, né, que foi o que nos uniu, né, de fato, Laura. Sim, sim. E a gente tinha uma proposta que olhava só para o inglês, que não sequer mencionava outros contextos de educação bilíngue e multilíngue no Brasil. E quando mencionava era para falar disso aqui, eu não vou falar, né? Linguagens monolítica, né? Uma visão de cultura super, não sei nem se é uma visão de cultura, né? É difícil até a gente adjetivar. E se propunha a pensar no inglês, né? Mas mesmo pensando no inglês, pensando no ensino do código, né? Uma visão ainda muito anterior a tudo isso que a gente está conversando. Proficiência, né? Ciência, exatamente. Uhum. Esses as diretrizes que orientam o trabalho, né, das redes e das escolas. Aí, se a gente for pensar no micro, né, só para ir de uma esfera para outra, é olhar para dentro dessa escola, né? A primeira coisa, né, para uma pedagogia translingüe, é a gente conseguir olhar para o que está acontecendo na minha escola. Olhar, né, mas olhar de fato, escutar de fato. Um dia desse eu estava dando uma aula, estava assistindo uma palestra do Boaventura, e ele falou algo que eu acho interessante para a gente aqui. Não basta ouvir, esse ouvir que coloca o outro no mesmo paradigma que eu estou. A gente precisa escutar e entender que há muitas posições possíveis, né? Então, é nesse sentido. É primeiro entender quais são as práticas linguísticas que se estabelecem ali na minha escola e que muitas vezes eu estou alheio a isso como professor, como coordenador. A gente tem um documento muito bacana, mas que a gente não aposta na formação desse professor, né? Como que a gente constrói a partir desse dispositivo que a Ofélia e o grupo trazem, como que a gente constrói assistência multilingüe e não monolingüe, né? Porque às vezes eu já vi escolas bacanas que tem aula de inglês, de espanhol, de francês e de português, mas que funcionam como espaços monolingües totalmente compartimentalizados. Então, a gente precisa, como a Karina bem disse, né, formar esse professor, né, e dar para ele outras possibilidades e teóricas e metodológicas para entender o que acontece na escola, para pensar o que é linguagem. Eu acho que, de modo geral, o currículo, o professor e os documentos, a gente teria aí uma boa combinação. Excelente. Obrigada. Aqui no bate-papo. Se eu deixei, vocês me avisem aqui, por favor. Newton, tá tudo bem? Então, tá tudo ok, né? Então, eu vou fechando já, porque já está, né, no horário do nosso fechamento. Vou só falar aí, né, dos pontos altos aí da nossa discussão, que eu acho que tem todo um caminho ainda para a gente percorrer na pesquisa, né, Karina? Mas, assim, acho que essa conversa foi muito, muito, assim, valiosa mesmo para a pesquisa da Karina. Trouxe a questão da translinguagem e de pensar essa translinguagem como algo intencional e planejado também no âmbito da escola e no âmbito também como políticas, né? Se a gente for pensar que a gente vai trazer desse lugar do micro para o macro, né? Que é o que a Karina está observando, né? Trazendo essas pesquisas que foram linguismo nas escolas, né, que estão aqui em Foz do Iguaçu e que tem essa relação que a gente não pode negar com a fronteira, né, e que também trazem essa diversidade, né, essas diversidades linguísticas
de vivências e de culturas, né? Então, como pensar isso, que é um caminho que a gente está começando a trilhar aí na pesquisa, né? Que eu acho que é muito promissor realmente, né? Pensar na questão da translinguagem e das práticas translíngues, uma orientação translíngue, né? Como a Cláudia Hilsdorf está trazendo também, creio que a partir da Ofélia também, né? Se não for isso, você me corrige, Antonieta. É isso mesmo, né? Sim, sim. E acho que essa pedagogia translíngue, né, que você traz para a gente aqui repensar como algo planejado, esses âmbitos diferentes, esses processos, né, que vão envolver muito a formação de professores, com certeza, que é um bracinho também da pesquisa da Karina, porque a gente tem olhado políticas, né, que estão sendo produzidas e que estão sendo implementadas a partir dos projetos, mesmo que seja pesquisa, mas acho que isso vai contribuir imensamente para esse olhar, né, que a gente quer construir sobre políticas e para a fronteira, justamente, que é algo que nos toca mais aqui nesse contexto, né? Então, queria agradecer muito, né, as contribuições. Karina, obrigada também pela sua disposição e parabéns aí pela apresentação, né? Acho que é um desafio, mas é um desafio, né, para o começo de pesquisa, né, que você se coloque esse exercício de falar sobre a pesquisa. Acho que quanto mais a gente fala sobre a pesquisa também, mais claros vão ficando, né, os nossos caminhos, as nossas escolhas, a nossa metodologia, a nossa teoria, né, o nosso recorte, a nossa pergunta. Então, acho que isso ajuda muito bem nesse caminho, nesse processo de reflexão sobre a pesquisa, né? Antonieta, né, sem palavras aqui, muito, muito boa a sua exposição e já ressaltei aqui a contribuição, isso muito, espero que a gente que em breve possa ser presencial, né? Com ambas, né? Com vocês duas, com todos, com os estudantes que estão aqui, com os colegas que estão aqui, as colegas, né? Então, agradeço muito e vou deixar também passar de novo a palavra para vocês para só essa despedida, né? Queria só falar também da próxima live, que vai ser do IELA, que vai ser na semana que vem, no mesmo, né, quinta-feira, 17 de setembro. Daremos continuidade, né, a esse ciclo de debates aqui da identidade IELA. E a proposta da mesa da semana que vem é discutir, com base na obra de Conceição Evaristo, o conceito de escrevivência como metodologia acadêmica. Refletiremos sobre os desafios da interdisciplinaridade em perspectiva intercultural, como abertura para inovações no âmbito epistemológico e metodológico. E Isabela Fernandes e Jonas Mateus, egressos e egressa, né? Aí temos os egressos e egresses do PPG-IELA. Então, já deixo aqui o convite para quinta-feira que vem, às 6h30 da tarde, nessa mesma sala, né, da RNP, que todas possam comparecer e trazer suas contribuições e construirmos juntos, né, esse espaço de trocas e de muita aprendizagem, com certeza. Então, eu vou só voltar a palavra aí para a Karine e para a Antonieta, para vocês se despedirem e fecharem a live de hoje. Já quero agradecer todos e agradecer também o Newton, que ficou aqui no apoio total aí, como sempre. Obrigada, Newton. Obrigada também, obrigada a todos que participaram. Antonieta, nossa, muito obrigada, assim, de coração mesmo. Eu assisti uma live há uns 2 meses atrás e a Cláudia Hilsdorf falou que translinguagem era justiça social. E quando ela disse isso, eu falei, aqui, né, que eu quero me encaixar, é por esse caminho que eu quero percorrer, e a sua contribuição hoje foi, assim, excelente, e muito obrigada mesmo, professora Laura, o Iela também, Newton, né, sempre no suporte aí com a gente, na manutenção, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. E agradecer de novo, parabenizar a Karina e a Laura por esse trabalho tão bacana e tão promissor. E dizer que para mim foi uma alegria, uma delícia estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu tenho estudado e aprendendo também com vocês. Queria dar boa noite